Meus irmãos, vamos hoje aí na nossa jornada aí pela carta de Tiago, iniciar o capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Nós leremos versos de 1 até o de número 10. Tiago 4, de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que diz a Escritura? Ou supondes que é em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Meus queridos, essa é a seção de Tiago que nós vamos tentar compreender algumas coisas hoje acerca do que aqui está escrito. Tentarmos reter ao ensino prático do servo do Senhor para as nossas vidas. Mas antes, nós devemos lembrar que quando nós encerramos o capítulo 3 da carta, nós conseguimos perceber que Tiago ele vai encerrar o capítulo 3 fazendo a diferença entre a sabedoria terrena, que é a sabedoria humana, e a sabedoria lá do alto, ou a sabedoria concedida por Deus. E Tiago ele vai encerrar o capítulo 3, ou o capítulo 3 da carta de Tiago vai se encerrar dessa maneira, Tiago fazendo essa distinção entre a sabedoria terrena, ou a sabedoria humana, e a sabedoria de Deus, fazendo comparações. Então, Tiago, para fazer essa diferenciação entre esses dois saberes, ou essas duas sabedorias, ele vai fazer algumas distinções, demonstrando que a sabedoria, como boa dádiva divina, é evidenciada por um condigno proceder acompanhado por seus frutos. Então, Tiago ele vai fazer diferença entre a sabedoria lá do alto e a sabedoria terrena por um condigno proceder, ou por um proceder que condiz com aquilo que Deus concedeu. Isso você vai ver nos versos 13, 17 e 18 do capítulo 3, que a gente viu no outro estudo. Então, nessa sessão, Tiago parece agora, do capítulo 4 aqui, nesse início, parece que ele quer deixar claro que a sabedoria terrena é de fato carnal. E a evidência disso é a manifestação de prazeres carnais.
Então, quando você olha para o capítulo 3, Tiago encerrando, fazendo essa diferenciação entre a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, quando ele inicia aqui no capítulo 4 a sua fala, parece que dá uma continuidade e ele quer fazer com que venhamos perceber que de fato a sabedoria terrena ou humana, ela é carnal, porque a sua manifestação ela procede de prazeres carnais. Então, quando você compara Tiago capítulo 3, versos do 14 ao 16 e capítulo 4, versos 1 e 2, você vê que ele quer chamar a nossa atenção para essa ideia de que essa sabedoria terrena ela tem por fundamento carnalidade. E aí, versos 1 e 2, Tiago, ele vai dizer o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Eu quero que você preste atenção nessa expressão do verso 1. Prazeres que militam na vossa carne. Que é aí o final do verso 1. E olhe para essa expressão, ou para essa frase. Prazeres que militam na vossa carne. E isso, ou essa frase, é a resposta para a pergunta feita no início do verso 1. De onde procedem guerras e contendas? Então perceba, Tiago ele inicia fazendo uma pergunta, e ao mesmo tempo que ele faz essa pergunta, que vai nos instigar a nos manter fazendo a diferenciação entre essas duas sabedorias, Tiago ele diz assim: de onde é que procedem guerras e contendas? A resposta que ele dá é dos prazeres que militam na vossa carne. E isso está ligado ao que já foi dito no capítulo 3, versos 14 e 16. Essa sabedoria terrena, que ela tem influência diabólica, quais são as suas evidências? Aí você olha para o capítulo 3, versos 14 e 16, Tiago ele diz assim: quem entre vós, verso 14, meus queridos, capítulo 3, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso está ligado a prazeres carnais, a uma sabedoria terrena. Então, quando nós vemos essa pergunta inicial no capítulo 4, verso 1, e a resposta dada a Tiago, nós percebemos que isso está associado ao que ele já vinha tratando sobre a diferenciação desses dois saberes, ou dessas duas sabedorias. E aí, quando Tiago ele dá a sua resposta acerca da pergunta que ele fez, isso é seguido no verso 2 da ideia de cobiça. Ele diz: porque de onde é que procedem as guerras e as contendas que há entre vós? E ele diz: pelos prazeres que militam na vossa carne. E ele vai dizer no verso 2: cobiçais e nada tendes. Essa palavra que segue a resposta de Tiago, que está relacionada aos prazeres da carne e que despertam a cobiça, dá o sentido do proceder desse comportamento faccioso, onde a inveja ela é algo evidente, onde as contendas é algo evidente,
Então, tudo isso está ligado a esses prazeres da carne. E quando Tiago ele inicia o verso 2, ele diz: cobiçais e nada tendes. E ele continua, e é muito interessante, porque ele diz assim: matais e invejais e nada podeis obter. Matar aqui, será que de fato traz a ideia de matar literalmente alguém? Penso eu que necessariamente não está ligado a isso, mas como está ligado a algo que procede do coração, isso talvez está muito ligado ao que João vai falar na sua epístola. Aquela ideia de você, de aquele que odeia o seu irmão diante de Deus, ele já é assassino. Então parece que a ideia de matar aqui está muito ligada àquela expressão de João na carta, de alguém que odeia alguém e o mata no seu coração, tornando-se assim um assassino. Quando eu olho para essa sabedoria que tem influência diabólica, e no verso 16, Tiago diz assim: disso procede confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa ideia de matar me parece presente aqui, ou seja, de eu não amar o meu irmão, ou ser indiferente para com ele. É um assassinato consumado no meu coração. E, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, dentro dessa ideia de prazeres que militam na vossa carne, cobiça, matais e não conseguem obter nada no sentido que agrada, que glorifica a Deus, eu quero que nós venhamos prestar atenção no seguinte: nós temos uma natureza pecaminosa ainda. Isso é um fato. E nós, se temos essa natureza pecaminosa, e que é um fato, nós ainda a temos, ela ainda atua, nós precisamos mortificá-la dia a dia. E pela graça de Deus e pela capacitação do Espírito Santo que habita em nós, minar a sua atuação diariamente. Porque há uma militância real, há uma natureza caída que está ainda atrelada a nós, que ela tem inclinações para o mal. O crente salvo, por saber disso e de suas implicações, visto que ele tem o Espírito Santo, agora ele vai mortificar isso. Agora ele vai lutar contra essa atuação. Antes nós éramos passíveis a ela. Hoje, pela habitação e a capacitação do Espírito Santo e a graça de Deus sobre nós, lembra lá de uma expressão que tem em Tito, se eu não me engano, capítulo 2 ali, aqui ele vai falar daquela educação por parte da graça de Deus que nos ajuda a renegar paixões mundanas e carnais. É esse auxílio que nós temos, da graça de Deus que nos salvou, atuando em nós para que nós venhamos mortificar esses prazeres que militam na nossa carne, querendo nos conduzir à prática de uma sabedoria humana, carnal e influenciada pelo diabo, demoníaca e animal, de onde procedem todo tipo de coisas ruins. Eu chamo a atenção para nós aqui, justamente para esse ponto, mortificar isso, mortificar essa atuação, pela graça de Deus e pela capacitação do Espírito Santo, para que isso venha a ser minado dia após dia, com a nossa luta constante
contra essas coisas. E acerca dessa natureza caída, meus irmãos, eu quero que vocês olhem para Colossenses comigo, e eu vou pedir que vocês abram o texto, porque eu quero ler esse texto. E quando essa expressão prazeres que militam na vossa carne nos faz lembrar de que tem uma natureza caída, que ela é atuante em nós e que nós devemos mortificá-la e minar sua atuação em nossas vidas, por sermos habitados pelo Espírito de Deus e capacitados a isso, Paulo ele nos dá o mesmo conselho falando sobre essa natureza, que ele vai chamar de natureza terrena. Colossenses 3, eu vou ler até o verso de 5 a 11. Acharam? Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele descreve qual é a natureza, em que é que ela implica: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Olha que interessante. Noutro tempo vocês viviam passíveis à idolatria, passíveis à prostituição, passíveis à idolatria, passíveis a todo tipo de impureza. Hoje não, lutem contra isso. E o texto continua, verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí tudo isso envolve o que ele já disse e o que ele vai dizer agora: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então perceba que há uma natureza caída, mas por não sermos mais filhos da desobediência, em quem repousam a ira de Deus, mas sobre nós hoje repousa a graça e a misericórdia por meio da obra do seu Filho, nós agora, nos despindo do velho homem, nos revestindo do novo homem em Cristo, devemos combater, labutar diariamente contra esses prazeres que militam na nossa carne, que militam na nossa natureza caída, devem ser mortificados por nós. Vamos um pouco mais para frente agora em Tiago. Aí verso 3, Tiago, ele diz: pedis e nada recebeis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Perceba que o pedido aqui é um pedido carnal. Tiago, ele diz que há uma petição que está sendo feita, mas esse pedido, ele é um pedido carnal. Esse tipo de pedido, ele tem por motivação o prazer e a satisfação pessoal, e não visa a glória de Deus, e nem é sujeito à soberana vontade de Deus. É um pedido carnal. É um pedido que tem por motivação os prazeres militantes que atuam na carne. Esse pedido aqui, ele é muito claro para nós que ele não tem a motivação de glorificar a Deus e muito menos está sujeito à sua vontade soberana. E isso fere totalmente o que Jesus ensinou em João 14:13, onde Jesus, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
Oh, beleza. Tudo quanto eu pedi, Jesus está dizendo que se for no nome dele, ele diz que isso farei. Só que ele continua o seu ensino e ele diz: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olhe para essa petição do verso 3 de Tiago capítulo 4 e veja se ela se enquadra com esse ensino de Cristo. É um pedido carnal, mal feito, que tem por motivação o prazer daquele que está fazendo esse pedido. O que importa no pedido é a minha satisfação pessoal e não a glória de Deus e a sujeição dessa petição à sua vontade soberana. Logo, eu posso até usar o nome de Cristo ou fazer menção a Ele, mas esse pedido ele não pode ser atendido, porque ele não visa a glória do Pai. No momento em que tais pedidos estão sendo feitos, o prazer militante na carne é o fator motivador, aí vem a afirmação: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Perceba que Tiago ele vai mencionar prazeres novamente aqui. Ele já tem o mencionado no verso 1, prazeres que militam na vossa carne, e essa petição aqui que ela é feita no verso 3, ela procede e ela tem raiz nesses prazeres. Por quê? Porque ele vai afirmar, ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O prazer pessoal é o fator motivador. E aí a pergunta que fica para nós é: quantas vezes nós não oramos a Deus motivados pelo nosso próprio prazer? Isso é uma pergunta que nós devemos pensar para que nós não venhamos nos equivocar em petições blasfemas, digamos assim, diante de Deus. E é muito dura as palavras de Tiago aqui, porque quando ele faz toda essa narrativa, até o verso 3, mencionando a procedência de contendas, a advinda de prazeres carnais, quando ele fala de cobiça, quando ele fala de matar, no sentido de não amar o irmão e o assassinar no seu próprio coração, ou ser tido como assassino diante de Deus por odiar. Depois que ele fala dessa petição carnal, no verso 3, ele diz assim: infiéis. As palavras de Tiago, elas são duras. Elas têm o fim de nos chamar a atenção. E quando ele diz infiéis, refere-se a pessoas desleais para com Deus. E de modo geral, a referência ela é feita a pessoas não nascidas de novo, pessoas não regeneradas, ou seja, infiéis. Se trata da mesma pessoa de ânimo dobre. Lembra lá de 1:8? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não é em uma parte deles, é em todos. E provavelmente a menção se refere a uma pessoa não regenerada, porque é em todos os caminhos, não é em parte. Infiéis, desleais a Deus. Aí a gente lembra do homem de ânimo dobre, e aí o homem de ânimo dobre também vai ser citado aqui também, no verso 8 do capítulo 4. Olha aí: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Olhe que a que semelhança há entre essas pessoas, infiéis de ânimo dobre, inconstantes. É muito interessante o restante do verso 4, porque Tiago ele vai dizer: o homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mencionado lá em 1:8 e em 4:8, é o infiel que é amigo do mundo. Diz que é amigo de Deus, professa que o conhece, menciona uma verbosidade religiosa, mas anda de mão dadas com o mundo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, se faz a si próprio inimigo de Deus. Os inimigos de Deus são todos quantos a ira de Deus permanecem sobre eles. Não pode estar sendo, não tem como estar falando de um salvo. E sim, está falando aos salvos no sentido, esse é o proceder dos desleais. Se vocês são salvos, se vocês não são filhos da desobediência, são filhos hoje da obediência, esse é o proceder dos desleais. Se vivem assim, revejam o conceito de vida cristã prática. É essa a ideia de Tiago. Porque pode ser que você seja aquela pessoa que vai se encaixar naquela pessoa que não tem domínio da língua, fala demais, mas fala religiosamente. Aquele que não refreia a língua, engana o próprio coração e que a religião é vã. Não se encaixa dentro daquele que é ou pratica uma religião piedosa, ou um proceder piedoso, que está no verso 27 do capítulo 1. Então Tiago ele chama a nossa atenção para essas coisas. E é interessante que nesse texto, ou nessa seção aqui de Tiago, capítulo 4, até o verso 10, é muito interessante nós observarmos aqui os três inimigos do crente e, por consequência, inimigos de Deus. Esse texto aqui ele fala de ambos. Ele fala dos três, porque são três. Essa narrativa, do verso 1 ao 10, menciona os três inimigos do crente. Primeiro, a carne. Está aí no verso 1. Prazeres que militam na vossa carne. Primeiro inimigo do crente. 2, o mundo, que está aí no verso 4. Aquele que é amigo do mundo, ele se constitui amigo de Deus, inimigo de Deus. Mais um inimigo do crente. Terceiro inimigo, o diabo, que está aí no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então perceba, há três inimigos que nós temos aqui por certo na caminhada cristã. A nossa própria natureza caída, que tem suas inclinações e que Paulo aconselha mortificá-la diariamente, num processo de santificação progressiva, auxiliada pelo Espírito Santo. Nós temos o mundo, que ele vai mencionar no verso 4, e aí quando se fala de mundo aqui, se fala de suas influências, ou de ser conivente com aquilo que o mundo prega e ensina. Fala de conveniência, de andar de mãos dadas. Ele gosta disso. Às vezes é a pessoa que está presente nas reuniões e nos ajuntamentos da comunidade cristã, mas ela está presente, mas ela é conivente, ela anda de mãos dadas com o sistema diabólico do mundo caído. Ela fala como o mundo fala, ela se comporta como o comportamento do que não foi nascido de novo. Ela é influenciada por tudo aquilo que o mundo prega como verdade e belo.
E eu acho que a gente deveria tomar cuidado com essas coisas, porque, meus irmãos, às vezes nós percebemos uma falta de discernimento muito grande da nossa parte. Tudo o que o mundo lança é muito belo aos nossos olhos e o nosso anseio parece ser muito desejoso para com aquilo. Então é desde o falar, desde o vestir, desde o se comportar. Você deve ser pautado pelos princípios da palavra de Deus, porque você é leal a esses princípios. Não desleais, como os infiéis, inimigos de Deus. Quer ver? Olha aí, João, vai um pouquinho para frente, olha aí, João, acerca desse inimigo chamado mundo. Esse texto todo mundo conhece, mas vamos ler ele. Pelo fato dele servir tanto de alerta para nós, João, a 1 de João, carta, vai um pouquinho para frente aí. 1 de João, capítulo 2, versos 15 e 16, sobre esse inimigo nosso e também de Deus. Diz assim: não ameis o mundo. 1 de João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele se constituiu inimigo de Deus. Ele ama o mundo. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência, há desejo, há anseios da carne, há concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. O inimigo, o outro inimigo que Tiago vai tratar como sendo o diabo, 1 de Pedro vai dizer que ele é como um leão que ruge, desejoso a tragar alguém. Quando é aquele crente que não é consistente, o diabo ele anseia para o envergonhar. O diabo ele espreita o momento para o tornar motivo de vergonha e não de testemunho salvador na vida de outros. O diabo ele espera o momento para ofuscar a vida piedosa e de santidade. Então, nós temos esses três inimigos segundo essa narrativa aqui: a carne, o mundo e o diabo. Vigiemos, nos sujeitemos ao senhorio do soberano Deus, para que possamos o resistir. Verso 5. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Esse verso ele é um pouco, às vezes, ele tem algumas variações de interpretações distintas, porém, eu compreendo aqui, e essa é a minha visão de compreensão desse texto, tem posições distintas. Mas desse verso, quando fala do Espírito Santo, eu acredito que é propriamente o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de fato, que habita no crente. Alguns vão dizer que não, ou vão fazer menções a outras ideias de menção ao Espírito como sendo não propriamente o Espírito Santo. A minha compreensão é de que de fato é o Espírito Santo. Vamos ver aqui algumas questões. Por quê? Porque esse verso ele deixa claro aqui pelo menos duas coisas. Quando faz menção a esse anseio do Espírito, a esse ciúme do Espírito para com aqueles que Deus fez esse Espírito habitar neles. Primeiro, o Espírito Santo, ele habita no verdadeiro crente. É o Espírito que dá o único testemunho pessoal e real ao crente de que ele é filho de Deus.
Não existe nenhum outro testemunho pessoal de alguém, seja quem for, acerca de que você é filho de Deus e você possa ter segurança, a não ser o testemunho íntimo e pessoal do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, por ser Ele o Espírito de Deus, e no momento em que fomos salvos, Deus o fez habitar em nós, é para que de fato Ele testemunhasse dessa verdade. Como? De maneira pessoal, íntima. É um contato pessoal com alguém. Não é com uma força impessoal que testemunha em nós. Não, é uma pessoa. É o Espírito Santo. É Deus. Esse verso de número 5, para mim, ele também deixa claro uma outra coisa. Primeiro, ele deixa claro que o Espírito Santo, ele habita, e olha que interessante, eu estou dizendo no verdadeiro crente. Ele é quem dá o testemunho pessoal a esse verdadeiro crente de que ele se tornou filho de Deus, com base em Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Segundo, o anseio por nós, da parte do Espírito Santo, ou por parte do Espírito Santo, se refere à sua ação santificadora e cuidadosa para com o crente salvo. Ou seja, é uma expressão de zelo do Consolador para conosco. Quando o verso ele diz que o Espírito, ele com ciúme, ele anseia por nós, porque habita em nós, isso expressa o cuidado daquele que Jesus enviou, o outro Consolador, ou um outro do mesmo tipo, né? Para que vocês não fiquem órfãos, ou seja, para que quando eu vá, fique um outro do mesmo tipo para os consolar, para os santificar, para lhes dar testemunho, para os ensinar, para os fazer lembrar e para conceder graça para que vocês continuem a caminhar. Eu entendo que de fato aqui a menção é ao Espírito Santo de Deus. Ele tem um anseio por aqueles que pertencem ao Pai. E a ideia é de um zelo, não na ideia de um ciúme no sentido pejorativo, não, é de alguém que quer os filhos perto e que anseia quando eles se extraviam ou estão longe. Lembra da parábola lá do filho? O pai ansiava o seu retorno. Versos de 6 a 10, a gente já leu, mas quero deixar algumas coisas aqui. Esses versos eles podem ser resumidos pelas atitudes de nossa parte para com Deus, que fica claro nesses versos, de 6 a 10. Então, o resumo que se pode fazer desses versos aqui no capítulo 4 é de que com as atitudes da nossa parte para com Deus. Nós podemos compreendê-los dessa maneira. E quero falar aqui pelo menos de duas coisas que esses versos de 6 a 10 eles deixam claro. Primeira, nós devemos nos sujeitar e nos humilhar diante de Deus. Isso você vê claramente no verso 7 e no verso 10. Nós devemos nos sujeitar e nos humilhar diante de Deus. 2, percebemos um chamado ao arrependimento, à tristeza e à conversão do mau caminho. Aí nos versos 8 e 9. Está muito claro isso. Então você vai ver versos 7 e 10, a ideia de um comportamento de sujeição e de humilhação de nós para com um Deus soberano. Quando você olha para verso 8 e 9, você vai ver um chamado ao arrependimento e à tristeza profunda e à conversão do mau caminho. Isso é muito claro.
E por que que essas atitudes, elas são necessárias diante de um Deus soberano? Devido ao que o verso 6 ele diz. O que é que diz o verso 6? Diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Perceba, quando essas atitudes elas são mencionadas por Tiago nesses versos de 6 a 10, é porque elas são necessárias. Eu preciso ser alguém que seja sujeito, que me humilhe diante da soberania de Deus, com isso há um chamado ao arrependimento e à tristeza profunda, que vão ter por consequência a conversão do mau caminho. A ideia de purificar as mãos pecadores. Porque ele tem dito no verso 6 que aqueles que não o fazem dessa forma, eles são soberbos. Deus não tem compromisso com esses. Deus, ele resiste a pessoas que não têm essa conduta de humilhação, de sujeição, de pranto por um arrependimento sincero e de um abandono do mau caminho. Deus resiste a pessoas soberbas, orgulhosas, que trilham os seus próprios caminhos salvadores. Mas já aos humildes, aos contritos de coração, aqueles que estão na narrativa do Sermão do Monte, os humildes de espírito, que choram por causa da miséria do seu pecado, esses Deus concede graça. Isso é muito maravilhoso. Meus queridos, e eu vou encerrar com algumas aplicações aqui rápidas e breves, baseado nesses versos de 1 a 10 aqui de Tiago, capítulo 4. Primeira aplicação para nós, de maneira prática, aqui olhando para esse ensino de Tiago. Nós precisamos, como crentes, lutar contra os nossos prazeres da carne e contra o mundo e também contra o diabo. Versos de número 1, verso 4 e verso 7. 2. A amizade e a concordância com o mundo é para pessoas desleais aos princípios de Deus, não para o crente nascido de novo, que é chamado à obediência e é chamado a ser santo como ele é santo. Verso 4. 3. Se Deus fez habitar em nós o seu Espírito, segundo o que está aí no verso 5, devemos viver e andar no Espírito com base em Gálatas 5, 25. E 4, e último, Deus é soberano e precisamos ser humildes, nos humilhar, achegando-nos a Ele em temor reverente. Versos de 6 a 10. Deus, ele é um Deus soberano. Nós somos pecadores. Nós devemos e precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos achegar a Ele com temor reverente e pedir a sua graça em nosso favor. Espero que esse ensino de Tiago, nesse breve trecho, venha nos conduzir a pensar melhor nessas coisas. Vamos orar. Após isso, nós vamos ficar e fazer os grupos aí, continuar as nossas orações em grupo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de ouvir, Senhor Deus, dessa mensagem, de ouvir essas instruções para a nossa vida prática. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida distinta, Senhor Deus, daqueles que são desleais aos Teus princípios. Nos conduz, Pai querido, a andar, Senhor Deus, na contramão desse mundo caído, sendo luzeiros reluzentes, Senhor Deus, levando pecadores, Senhor Deus, a testemunharem ou a testificarem um estilo de vida prático em nós, vivido, Senhor Deus, por nós.
Que o Senhor, Pai querido, tenha misericórdia das nossas falhas e nos ensine, Senhor Deus, a abandoná-las, a renunciar, Pai, os prazeres da nossa carne e nos inclinar para o pendor do Espírito que dá para a vida e não para a morte, porque assim o Senhor já nos chamou em Cristo Jesus, e que nós possamos ter esse alvo e prosseguir, Pai, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, de maneira que sejamos edificados e o Senhor glorificado em nós. Amém.